Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos conversar aqui, começar a nossa live nessa segunda-feira. Uma live chamada Transformações Psíquicas em época de quarentena. Essa live é com uma convidada, a psicóloga Caroline Gouveia, que vai entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Caroline, faz um pedido de entrada, por favor, que eu te coloco já aqui. As pessoas estão chegando. Vamos lá aqui. Boa noite a todos. Agora sim, ó, vamos lá. Pessoal, vamos chegando. São 6h03. Boa noite a todos. Horário de Brasília. Chegou aí a nossa convidada, Caroline Gouveia. Obrigada pelo convite. Bom, uma satisfação ter você aqui conosco. Acho que essas lives que envolvem psicólogos, psicanalistas, elas têm uma importância particular, porque muita gente que não faz análise, que não está em terapia, e mesmo os que fazem, mas muitos que não têm acesso a uma conversa, a uma ajuda, podem se beneficiar quando a gente oferece esse espaço. A minha experiência tem mostrado isso, eu queria que você também. Sim. Então, essa live de hoje é para a gente conversar sobre como é que a mente das pessoas vai mudando, né? Que transformações psíquicas são possíveis. Então, eu vou convidar você, Caroline, a se apresentar e a falar um pouco do seu trabalho, e depois eu faço o mesmo. E aí a gente começa um bate-papo. A live, a primeira parte dela, dura em torno de 30 minutos. Depois a gente vai abrir para perguntas, talvez mais uns 15, 20 minutos. Vamos ver o que vai rendendo, né? Se por acaso cair, porque às vezes cai, a gente volta, né? A gente tem essa coisa da Wi-Fi que às vezes não é tão bom. Por favor, estamos te ouvindo. Tá bom. Muito obrigada, né? Primeiramente, me sinto honrada de estar aqui participando dessa construção. Eu sou psicóloga de formação, sou mineira, me formei lá em Minas, em psicologia. Mas dentro da psicologia, quando eu conheci, né, encontrei a psicanálise através das disciplinas, foi algo que me tocou de uma forma que, desde a minha formação dentro da psicologia, ela me acompanha, né, no trabalho, na escuta, nas experiências. E aí, posteriormente, fiz uma especialização em saúde mental e atenção psicossocial, que eu acredito, e para mim foi algo que somou, né, até nessa mesma construção, né, dos saberes poderem conversar, psicologia, psicanálise, saúde mental. E é isso um pouco do meu percurso e a minha escuta dentro dessa... Hoje em dia, o seu trabalho é consultório. Imagino que agora é consultório online, né? Porque os consultórios estão fechados. Mas, basicamente, esse é o teu trabalho, ou você tem outras áreas de atuação, outras instituições? Eu atuo como psicóloga clínica no consultório. Às vezes dou palestras, mas é mais voltado para a clínica do consultório. Legal. Antes de eu te fazer uma pergunta inicial, eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Carlos Mário Alvarez, eu sou psicólogo e psicanalista. Eu descobri a psicanálise muito cedo, eu acho, quando eu tinha meus 5, 6 anos. Meus pais me levaram para um analista pela primeira vez, porque alguma coisa não devia estar muito bem, mas eu não iniciei análise, a pessoa não recomendou fazer análise naquela época. Depois eu voltei aos 16, e aí já mais por conta própria, né, adolescente, com aquelas questões que são típicas do adolescente, né? O que está acontecendo comigo, para onde eu vou, o que eu quero da minha vida. Na verdade é típico de todo mundo, mas o adolescente às vezes ele tem isso mais agudo. E foi aí que eu me apaixonei pela leitura da psicanálise, sobretudo pela leitura do Freud. E eu fiquei muito encantado
com o estilo do Freud, com o estilo do Freud escrever, problematizar. O Freud ele sempre punha um problema, desconstruía ele, vinha com hipóteses e chegava a algum tipo de achado. Eu sempre achei o Freud de uma honestidade intelectual absurda e de uma capacidade de erudição. Então o Freud ele trazia Shakespeare, ele conhecia os gregos, ele conhecia os romanos, ele conhecia a filosofia, era leitor de Platão, de Schopenhauer, de Kant. E, enfim, era um homem especial em termos de letras, e tanto assim que ganhou o prêmio Goethe. Bom, eu sou psicanalista, moro no Rio de Janeiro, tenho meu consultório aqui, agora meu consultório é 100% online, pelo menos até acabar a quarentena. Eu gosto muito do que eu faço, eu tenho ouvido das pessoas, de fato, até agradecimentos em grande número pelo trabalho que a gente faz como analista de levar isso para as pessoas. O projeto Psicanálise Descolada deve ter uns 5 anos, mas ele agora é que está tomando maiores proporções, a gente está achando que era hora de crescer e estamos crescendo. Então temos aí site, temos YouTube, temos Facebook, temos aqui o Instagram e vamos começar agora uma aula de curso aberto de psicanálise chamado Psicanálise, Clínica e Sociedade. A aula inaugural é dia 13 de maio. Bom, esse é o projeto e a primeira pergunta que eu quero te fazer, Carolina, é a seguinte. Você estava me dizendo, a gente bateu um papinho antes, que você percebe que as pessoas reagem diferente, certamente, ao problema que a gente está vivendo e, sobretudo, ao estar em casa, né? Para aquelas que estão em casa. Você consegue me dizer o que você percebe? Você falou das dimensões de alguém mais obsessivo, que se colocaria de tal jeito. O que você tem percebido no teu escutar sobre as pessoas nesse momento? O que eu tenho percebido é a questão, né, que a psicanálise traz isso da particularidade, da singularidade de cada pessoa, como ela vê, como ela escuta, como ela narra o sofrimento, como ela narra o mal-estar, né, que ela está vivenciando nesse momento. Hoje nós todos, né, estamos vivenciando um mal-estar, que é algo que foge das nossas mãos, né? Nós não temos controle sobre o que está acontecendo. E aí eu percebo como que cada pessoa lança a mão de algum recurso psíquico para lidar, enfrentar isso, né? Algumas de cada pessoa. Né? Algumas pessoas, por exemplo, né, que têm mais o hábito ou tinha o hábito de ficar mais em casa, né, gosta de ficar em casa, essas pessoas estão lidando com esse isolamento, né, com esse distanciamento de uma forma, ao contrário de outras pessoas, né, que de uma certa forma quase não ficava dentro de casa, né, eu só ia em casa para comer e dormir. Ao ficar mais dentro de casa, tem trazido também uma outra forma de incômodo, né? Nossa, poxa, mas ficar dentro de casa, né? Eu estou sempre saindo nesse automatismo de produção, de estar sempre acelerado, né? De repente vê uma pausa e aí, né? Eu estou pausado e eu estou olhando para quê, para mim, para onde, né? Eu acho que esse é um ponto. Todo mundo está sendo obrigado a olhar para o próprio umbigo, a olhar para o espelho, a olhar para a própria existência e está sendo obrigado a pensar o seguinte, cara, o que está acontecendo e o que eu tenho a fazer, né? E as respostas são muito diferentes. Eu acho que não tem como negar que existe muita angústia e muita apreensão de uma maneira geral. Porque aquelas modalidades que nós tínhamos, seja de forma de trabalhar, vínculo empregatício, salário, mercado público, lazer, elas estão meio que embaralhadas, elas estão em suspenso. Então, também ninguém sabe a hora que as coisas vão retomar. E a gente já sabe que quando for retomar, vai retomar aos poucos. Uhum. E vai retomar, talvez, em experimentações, em tempos.
Então, eu queria dizer que eu acho que é um momento reflexivo, autorreflexivo, em que a gente talvez esteja parando para pensar, tá, talvez a minha vida se divida entre antes da pandemia, antes da quarentena, antes do confinamento, antes dessa coisa monstruosa, dessa coisa de proporções enormes, e a partir dela, né? Eu sei que tem muita gente que está assustada, eu sei que tem muita gente que acaba se deprimindo, mas eu estou percebendo uma coisa, e eu quero perguntar se você percebe isso. Eu estou percebendo muita força nas pessoas. Eu estou percebendo que as pessoas agora elas estão tirando forças até de onde elas não tinham. Sim. E que esse olhar para si, que esse estar consigo, faz também com que elas, de repente, vão olhar as memórias delas, vão mexer nos objetos, vão abrir livros, vão aprender a fazer conferências com pessoas, vão se solidarizar com algumas causas. Sim. E estão na espera. Então, eu tenho para mim que está todo mundo em análise, de uma certa maneira. Mesmo que sem analista, as pessoas estão em análise. Mas por que elas estão em análise? Porque elas estão tendo que quebrar velhos conceitos, velhos preconceitos e tentar organizar a vida delas de uma maneira em que elas consigam seguir vivendo. Porque o fato é, a gente está tomando um golpe e vai seguir vivendo. Eu vou contar uma historinha, já passo a palavra para você. O Freud conta nas memórias dele a seguinte situação. O Freud era judeu, o pai dele era judeu, e um dia ele estava andando e alguém pegou o quipá do pai do Freud, jogou no chão e pisou, uma coisa assim. Fez um ato de grosseria, de covardia, de humilhação em relação ao fato deles serem judeus. E o Freud, criança, pequeno, ele ficou estupefacto e viu o pai dele fazer o seguinte gesto. Qual foi o gesto do pai dele? Ele pegou o objeto, colocou de volta e disse, meu filho, sigamos andando. Por que eu estou trazendo esse exemplo? A gente está dentro do universo psicanalítico, isso é uma memória do Freud. Eu acho que isso tem muito a ver também com uma dimensão analítica. Ou seja, muitas vezes a gente sofre um golpe, a gente sofre uma agressão, a gente sofre uma porrada, mas a gente tem que ter uma espécie de suspensão até do afeto, da angústia e do horror para poder tomar uma atitude condizente com o que vem pela frente. Né? Uhum. Você já imaginou se ele tivesse se desarvorado, se ele tivesse desesperado, se Sim. ele tivesse se sentido humilhado? Não. E aí eu acho que o Freud também vai mostrar isso. É preciso uma espécie de força para seguir vivendo, porque a vida toda é uma coleção de provas. Tem momentos ótimos, tem momentos difíceis e tem momentos como esse, que eu diria que são momentos reflexivos. Mas eu tenho visto, percebido, as pessoas achando forças e lutando pelas suas vidas e pela dignidade, pela sobrevivência e pela reinvenção de muita coisa. O que você acha? Eu fico pensando no tempo de pausa que é necessário para cada um, né? Um tempo, né, como diz Freud, né, um tempo de ver, um tempo para elaborar, né, e um tempo para concluir. A gente precisa de tempo. Não dá para a gente o tempo todo, né, ficar nessa aceleração e tentar consertar talvez de uma forma imediatista, né? Você contou uma história, veio um conto aqui na minha cabeça, né? Ah, que bom. Um conto sobre a borboleta. Como que é esse conto da borboleta? Um certo dia, um homem, né, ele parou para observar uma borboleta dentro do seu casulo. E ele observou que nesse casulo havia uma fenda. E todo dia ele ia lá e olhava para esse casulo e via que a borboleta estava lá se mexendo, né, fazendo uma força imensa para sair num buraquinho pequenininho. E aí, certo dia, ele percebeu que a borboleta parou de se mexer. Não tinha mais nenhum movimento, ó, poxa, né? Então ela já deve ter chegado no seu auge, ele imaginou, de processo de saída, né? Eu vou ajudar essa borboleta. O que ele fez? Ele foi lá, pegou uma tesoura, cortou a fenda e aumentou, né, o buraco dessa borboleta. A borboleta saiu.
Quando a borboleta saiu, ele percebeu que ela caiu. E quando ela caiu, ele viu que o corpo dela estava murcho e as asas estavam bem amassadas. E ele continuou observando, vamos ver, né? Se ela fora do casulo, ela continua se desenvolvendo, né? Como que vai ser? E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e essa borboleta não desenvolveu. Ela ficou ali, paralisada, rastejando. Uhum. E aí, o que que eu quero trazer com esse conto, né? Exatamente isso. A força que cada pessoa precisa para lutar, para enfrentar, e com essa força ela pode ganhar mecanismos para até voar. O Mas que é se... interessante, na tua historinha é que as pessoas têm os seus tempos, né? E às vezes o tempo de maturação de uma ideia, de um projeto, de uma mudança, tem muito a ver com aquela singularidade, né? Dá para imaginar que esse personagem que vai lá e corta a fenda, né, que abre mais espaço, podia ser alguém interessado mesmo em ajudar, né, Uhum, aquele ser, aquele inseto acontecer. E isso existe na vida do humano. Às vezes as pessoas querem ajudar as outras, querem pensar pelas outras, querem tomar atitude pelas outras, e às vezes elas podem ser invasivas, elas podem ser precipitadas. grosseiras, precipitadas, elas podem exigir que o outro faça do jeito que ele acha que é bom e não do jeito que ela pode, né, ou que Uhum, ele pode. Então, o que você está contando aí é interessante, porque de fato remete para uma questão da análise, que é o tempo para as coisas acontecerem, né? E sim, cada um tem o seu tempo também. Por sim. exemplo, o tempo do luto que alguém tem que passar para admitir que terminou uma relação amorosa, a gente não tem como dizer. Quanto tempo vai levar para esse luto Sim. se concluir? Ninguém Um sabe. mês, 2 meses. Às vezes 2 anos e o luto está em processo e são camadas e camadas, porque o psiquismo ele não é linear. A mente Uhum. humana ela não é uma métrica linear que você tem a cronologia e a gente sabe calcular. Embora, como a cultura leve as pessoas a trabalhar pela cronologia, pelo calendário, né? E como elas são acossadas pela velocidade das coisas e pela urgência do tempo, é muito comum, você deve ver o paciente já... Tá bom, eu estou entendendo, mas o que eu faço? Né? Uhum. Mas quando é que vai mudar? A gente não Sim, sabe. A sim. gente não sabe. A gente sabe isso que você está dizendo, que cada um tem o seu tempo de mudança, que cada um tem o seu tempo de figuração e de próprio desenlace desse inconsciente. Mas a gente também tem que saber que o que o analista pode fazer é acolher esse processo de transformação, esse processo de elaboração, né? E muitas vezes o analista dá cortes, sim, mas esses cortes têm que ser quase que, como queria o Freud, cirúrgicos, né? São intervenções cirúrgicas. E quanto mais a gente Sim. vai tendo tempo para até mesmo conhecer aquela pessoa, né? Talvez isso aconteça melhor. A gente está sempre em análise, num processo muito íntimo de acolhimento, de respeito, de escuta e também de abertura, né? Sim, Porque sim. cada um vai reinventar o seu tempo em cada momento, A né? sua maneira. Não é a minha maneira, né? A sua maneira. E o que é difícil... Não, e nem a maneira da mãe, nem a maneira do pai, nem a maneira do Sim, esposo, né? sim. E nem a maneira de quem quer que seja. Embora o que a gente tenha que saber é que a psicanálise sempre reconheceu o inconsciente. Por exemplo, Lacan diz, o inconsciente é o discurso do outro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a gente é cindido, a gente não é íntegro, a gente é todo dividido, por isso nós somos seres de contradição, nós não somos tão coerentes como gostaríamos, e muito da nossa contradição, da nossa incerteza, da nossa dúvida, da nossa oscilação, da nossa vacilação, da nossa claudicação, se a gente puder dizer assim, vem porque o outro, que pode ser uma pessoa, mas pode ser a língua, pode ser o país, pode ser o outro de ontem que eu fui, ou o outro de amanhã, a alteridade, o outro
Sim. também está em mim, também me constitui. Então eu não sou dono da verdade. Aliás, o Lacan dizia: verdade, sim, eu a digo, mas pela metade. Sim. Jamais você conseguirá dizer uma verdade na totalidade, né? Uhum. Então, eu acho que o que eu percebo nessa quarentena é que quem está na quarentena, quem pode, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não pode estar na quarentena, porque está trabalhando. E aí todos os aplausos àqueles que precisam estar no front, lutando lá pelas vidas, principalmente nos hospitais, nos lugares públicos em que tem que ter acolhimento, né? As pessoas que estão lidando com alimentos, com transportes, enfim, uma gama de pessoas que não podem estar quarentenados, mas que merecem todo o nosso elogio. Agora, os que estão quarentenados, que aproveitem esse momento para viver talvez um recasulo, se a gente pudesse dizer assim, né? Um retorno a um espaço de intimidade. Sim. E aí você vê, né, que também tem muita gente que é casada, está junto, é família, e de repente começa a ter outros problemas, que é não suportar ficar junto o tempo todo. Aí você vê que começa a rolar uma espécie de Big Brother da quarentena. Você já viu isso acontecer no teu consultório? Você tem notícia de gente que está assim, pô, tá difícil porque eu não sabia que ia ter que suportar essa pessoa por tanto tempo e assim. Sim, sim. Como é que tá isso? Você tem visto isso? Principalmente nesse sentido dessas pessoas, né, que pouco ficavam dentro de casa, né, só em casa para comer e para dormir, e tá no momento, né, às vezes trabalhando dentro de casa, né, fazendo home office, né, a grande uma parte, né, das pessoas estão fazendo, aquelas que têm também essa oportunidade de trabalhar e tendo que conviver e lidar com, né, com a sua própria casa, né? Que uma coisa é a casa externa onde a gente vive, a outra coisa é a nossa casa interna, né? É. O reflexo, o espelho do dia a dia, né? Que muitas pessoas nessa correria, nessa aceleração, nessa modernidade, né? Como diz Bauman, nessa modernidade líquida, foi esvaziando, né? E as pessoas foram deixando de se reconectar. Eu percebo que ainda assim, é isso que eu quero frisar aqui hoje, me chama a atenção a força que as pessoas estão tendo. Mesmo aquelas pessoas que estão convivendo em maior número e lugares, às vezes, não tão, digamos, de dimensões suficientes, Sim. mesmo essas pessoas estão criando seus métodos, estão Sim. criando as suas formas, né? E as pessoas estão descobrindo, assim, olha, é uma castração que vem sabe lá de onde, né? Um vírus invisível impõe uma castração para a economia mundial. Parou praticamente, os aviões pararam, fecharam suas fronteiras, não se fala de mais outra coisa. E em casa também. É tempo de espera, é tempo de reinvenção. Uma coisa curiosa, eu como realmente estou confinado, eu realmente estou de quarentena, eu descobri cantos do meu apartamento que eu não conhecia. Porque você vai tendo que ficar olhando para coisas, lugares, né? Por exemplo, momentos de sol. Eu hoje sei perfeitamente as angulações do sol, né? Momentos em que você situa uma determinada localização onde você relaxa, né? São sensibilidades que a gente vai criando. Outra Sim. coisa que eu descobri que é muito interessante é que eu posso fazer uma série de movimentações físicas, esporte, exercício, dentro, como se eu tivesse o meu tapete de yoga, e ficar tempos e tempos ali, né? Ou escutar músicas que eu não escutava há muito tempo. Sim. Ou seja, eu sou remetido a outros lugares, a lugares que me permitem me conhecer também diferente. Então, se as pessoas puderem sacar isso, gente, não tem jeito, é hora de baixar, digamos assim, a urgência e meio que contemplar. O que é meditação? Meditação é contemplação, é concentração na própria respiração, né? Na própria existência. Então isso ajuda muito aos que estão ansiosos, né? Eu gosto muito de ler a filosofia oriental chinesa. Então eu já recomendei aqui em algumas lives aquele livro Tao Te Ching, que é escrito pelo Lao Tse, que é uma maravilha de livro sobre a existência. E no Tao Te Ching, na filosofia chinesa, tem o princípio do Wu Wei, W-U-W-E-I, que ele diz o seguinte: olha,
não apresse as coisas. Elas podem acontecer no tempo delas e você vai encontrar o tempo das coisas também, se você assim permitir. Né? Sim. Isso acaba um pouco com aquela afobação. As coisas vão dando certo. A minha mãe, ela me comenta muito uma frase da avó dela, que eu conheci, mas eu não sei se a minha bisavó dizia isso para mim, mas para minha mãe dizia. Minha mãe sempre falava o seguinte: olha, no final tudo dá certo. Se não chegou, não, se não deu certo ainda, é porque não chegou o final. Isso é uma boa maneira de dizer as coisas se organizam, as coisas vão para o seu lugar. Isso Sim. é algo também a se pensar. Sim, sim. E que eu tenho também, né, escutado e percebido essa questão do amor e do amar, né? Ah, O discurso das pessoas tem trazido muito sobre isso, né? Um amor de si mesmo, o amor pelo outro. Né? A gente tem visto aí as notícias né, da questão da humanidade, da solidariedade de uns com os outros, né, dos vizinhos, e que tem remetido, que tem trazido essa questão de amar, né? Mas é amar o próximo. Mas também a gente tem, né, tem um outro lado, já vi notícias aí também de pessoas que estão, né, recentemente eu li um texto de um psicanalista argentino, ele falando da metáfora do sintoma como se fosse aquela cola do jogo do pique-pega, né? Eu encostei em você, colou e paralisou, como se as pessoas tivessem que ficar vigiando também ao mesmo tempo uns aos outros. Eu tenho que vigiar meu vizinho, se ele está saindo, se ele não está saindo, o que, que ele está fazendo, né? E esse eu penso que é o cuidado que a gente também precisa ter. É um momento de solidariedade, né? De compaixão, de dar a mão uns para os outros. Né? eu acho que a gente está vendo solidariedade, mas a gente está vendo também coisas assim esdrúxulas, né? Pessoas que sem o menor pudor incentivando as pessoas a não se cuidarem. Ou, por exemplo, você vê essas notícias de confiscaram não sei quantos mil respiradores que iam chegar para o Brasil, confiscaram não sei quantas máscaras. Né? A gente vê, já tem mutreta, já tem gente roubando dinheiro, desviando dinheiro, se aproveitando da crise. Quer dizer, tem isso também. Mas deixando essa nojeira de lado, que eu acho que a gente hoje aqui pode falar de coisa melhor, porque a gente não está falando para político, a gente não está falando para instituição nem para partido, nós estamos falando para pessoas que estão em casa e que gostam de psicanálise e que gostam de ouvir coisas que possam dar forças para ela. Sim. Então, assim, a solidariedade está sim rolando, a solidariedade em todos os sentidos, ter mais paciência com as coisas, com os outros. Eu não sei quando vai acabar, mas a gente vai lutar junto, a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance. Às vezes fica pior, às vezes fica melhor. Às vezes você acorda mais angustiado, às vezes você acorda menos. Aí você descobre uma coisa, né? O poder de você mentalizar uma música, né? De você cantar uma música, o poder de você falar sozinho no quarto, o poder de você cantar no chuveiro, o poder de você poder abrir a janela e respirar, e pegar sol, olhar para cima, ver o céu e pegar um sol, né? O poder que tem você tocar o seu corpo, você se massagear, o poder que tem você simplesmente respirar, escutar a tua respiração e não falar Sim. nada. Ou simplesmente o poder de não ligar a televisão e dormir cedo. Uhum. Ou simplesmente, digamos assim, entregar totalmente ao acaso. Né? Alguém me ligou, alguma ideia me veio. Eu, por exemplo, tenho um amigo que hoje fez para a esposa dele, de presente de aniversário, que ela está aniversariando hoje, ele fez um vatapá e uma muqueca, ele mandou as fotos, eu fiquei, nossa, mas que coisa. E olha que sujeito nunca tinha fritado um ovo em casa. Né? Então, ele é dentista, um grande dentista, e ele está trabalhando, mas hoje ele estava lá por conta desse almoço da esposa, então ele está quarentenado nesse momento. Mostrou aquela foto, eu falei, tem delivery para mim? Porque adorei essa moqueca. E ela disse, olha, tem um negócio fantástico. E te digo, assim, já vou te dar a palavra, se você quiser me falar de alguma receita. Eu estou cozinhando várias coisas para mim e descobri que cozinhar para a gente é uma boa maneira de fazer dieta às vezes, porque a gente vai conhecendo melhor o nosso paladar, a gente bota aquilo que a gente quer
é uma transa muito legal com a nossa intimidade. E isso é que é o bacana desse momento. Cozinhar é uma forma também de amar, né? A si mesmo Sim, e o outro. sim. De cuidar, né? Uhum. De cuidar, O de que se você tem cozinhado? relacionar. Você tem feito algum prato? Eu como mineira, eu sou um pouco suspeita para falar em cozinha. Qual é um prato bom que você gosta ou que você sabe fazer? A minha especialidade são os doces. Ah, É é? boa, sou formiguinha. Bom, olha, doce mineiro, eu gosto de todos aqueles doces em calda. Figo em calda, sabe? Com queijo de Minas. Não sei se é disso que você está falando, esses É, doces. uma goiabada com queijo, é um doce Isso, de a goiabada leite. com queijo é um negócio maravilhoso. Eu acho que a minha sobremesa preferida é goiabada com queijo. Eu também gosto muito de, às vezes, pegar um limão, né? Fatiar ele, colocar um pouquinho de açúcar mascavo. É uma iguaria que eu inventei. Para mim é uma sobremesa, uma fatia de limão com um pouquinho de mel, às vezes. Não sei se alguém já ouviu falar. Se quiserem, pode lançar aí. Fala que, olha, o psicanalista Carlos Mário deu uma receita de uma sobremesa fantástica, que é uma rodelinha fina de limão com mel. Com E, mel. fi- e- Deve ficar inventei, bom. inventei outras coisas. Por exemplo, você pega uma porçãozinha de macarrão, você cozinha ela, depois você passa um pouquinho no azeite, joga gergelim, molho shoyu, pimenta, sal a gosto, se tiver um raiz forte, gengibre, e se quiser ainda dar uma caprichada, se tiver um molho teriyaki, mistura. Olha, eu tenho feito isso de vez em quando, é uma delícia também. Bom, essa foi assim uma dica a lá programa de receita culinária, porque eu não tenho o menor problema de falar de desejo. Eu estou falando para vocês de objeto de desejo. E outra coisa, eu adoro beber água. Sim, como eu não saio na rua, não tomo mais suco, eu não fico fazendo suco, né? É água. E, evidentemente, um vinhozinho de vez em quando. Você está falando de tá vindo aqui na minha cabeça, né? Como que a gente tempera a vida, né? Os sabores, Isso. sabores de sabores, né? Às vezes a gente coloca um pouquinho de sal para realçar o açúcar, às vezes a gente coloca um pouco de açúcar para realçar o sal. É Isso com a quase que, vida. uma alquimia, né? Da mistura dos temperos, dos sabores. Né? Porque, repara, pensa no seguinte, pensa em vocês que estão aí nos escutando. O mundo, a sociedade, ela é cheia de ideia para dar, vender, oferecer, criticar, julgar. E às vezes a gente não tem espaço para saber o que a gente quer e que a gente mesmo pode fazer. Eu posso produzir o meu prazer, eu não preciso estar na compulsão do consumo. Eu quero saber, eu já não gostava de ir a shopping center, já faz 50, 60 dias que eu não vou a um shopping center. Somos E talvez, dois. somos dois, somos vários. Para mim não faz a menor diferença. Agora, tem que ter shopping center. Eu não sou contra shopping center. Estou falando de uma particularidade minha. Né? Por exemplo, você, de repente, começar a se propor. Vou escutar a obra inteira da Billie Holiday. Eu vou escutar a obra inteira da Nina Simone. São duas cantoras de jazz. Fantásticas, maravilhosas. Né? Ou seja, você começa a inventar umas coisas. Eu vou escrever uma carta, como há muito tempo não escrevo, que pode ser um e-mail, né? Uma carta. E assim por diante, e assim por diante. Uhum. E nossos pacientes, na medida em que percebem que eles têm a potência para arbitrar um pouco mais sobre a vida deles e tomar as escolhas deles, eles se sentem mais seguros, se sentem mais fortes. E Sim. isso leva eles a fazerem novas conquistas. A gente, quando está mais confiante, mais forte, a vida flui melhor, a angústia baixa, a gente produz. Sim, sim. E eu queria, nesse momento, também aproveitar para parabenizar e também reforçar o quanto, né, que os psicanalistas, os psicólogos, os médicos, né, também estão se dispondo nesse atendimento online, nessa ajuda online para as pessoas, né, e como que isso está sendo bom e tem ajudado e auxiliado. Tenho escutado isso. É verdade, é verdade. Eu chego a me arrepiar de emoção quando eu vejo
relatos, entrevistas. Eu vejo muito YouTube, né? O YouTube é uma fonte de informação fantástica, porque você seleciona. E cada vez que eu vejo aqueles caras no front, todos vestidos de astronauta, se arriscando, mas fazendo aquilo por amor, gente dando o possível, aquilo é muito emocionante. Eu já tinha o maior respeito, por exemplo, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, porque eu acho que são pessoas fantásticas, de uma capacidade de doação fantástica. Sim. Isso realmente são pessoas de uma capacidade de doação, assim como muitos médicos, assim como os dentistas, assim como pessoas comuns que não necessariamente têm uma formação, mas que estão ali, né? Alguém caiu na rua, você está lá acudindo. Isso é Sim. bacana. Agora, eu tenho recebido, isso tem sido muito bom para mim, muitos comentários dizendo, olha, vai em frente, siga esse trabalho, porque está nos fazendo bem, é legal, entende? É por isso que a gente vai produzindo. A psicanálise se descolando da sociedade de psicanálise, se descolando da universidade, se descolando do nariz empinado que a maioria dos psicanalistas tem, de achar que são dono da verdade. Aqui falam no nó, ninguém tem que saber nada. Olha, podem me criticar à vontade, mas a minha psicanálise de escola é descolante, é descolada, é decolante. Ela é de escola, porque eu passei por muita escola para poder fazer o que eu estou fazendo. E tenho o maior gosto pelo que eu estou fazendo. Tenho o maior gosto por estar nesse momento. Inclusive conversando com você, que está sendo um papo muito agradável, uma pessoa extremamente inteligente e que vê-se que tem uma sensibilidade clínica. Obrigada. E mais uma vez eu te agradeço pelo seu aceite. Quem convidou você foi o Cláudio Matos, que é da equipe Psicanálise Descolada, que está fazendo um belíssimo trabalho. A gente está convidando pessoas interessantes, pessoas legais, e às vezes pessoas que nem estão o tempo todo aí aparecendo, mas que a gente acha que é legal vir com a gente, vir junto. Muito obrigada. Me sinto muito honrada de estar aqui nesse momento, dividindo e compartilhando aí com vocês. A honra também é nossa. Vamos fazer o seguinte, faz uma consideração sua final e aí a gente abre para as perguntas. Eu faço um comentário e vamos deixar o pessoal vir fazer as perguntas. Tá O que bom. você acha? Pode ser? Vamos lá, então. Você faz dá um fechamento da tua fala que eu vou pedir as perguntas. Ah, entendi. Achei que você fosse dar uma pausa. Não. Para a gente fechar e concluir, né, eu tenho algumas músicas que sempre me tocaram, né, e toca a minha vida durante muito tempo, né. Não vou cantar aqui, vou ler, vou falar da letra da música, né. Tem a Leila Pinheiro, né, com a questão a vida é um afinar, né. A vida é, né, o aprender do afinar de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, né? Esse afinamento. E o ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Né? Nessa aceleração do tempo aí que a gente está, nessa modernidade louca de produção, o quanto que é importante a gente dar pausas. Ir pausando e andando devagar. Essas duas músicas, de fato, são representativas de uma certa delicadeza para com os outros, né? Para com a gente próprio. Eu acho que a gente tem que ser delicado com a gente também, sabe? Saber dos nossos limites. Se a gente tem um companheiro, uma companheira, convidar para delicadeza, né? Talvez seja a hora de baixar armas com todo mundo, né? Sim. Talvez seja a hora de, olha, gente, deixa para lá. Vamos menos, né? Vamos ficar mais talvez minimalista em algum sentido. Que aí a gente se curte mais, né? Vamos fazer algo simples. Por que a vida tem que ser complicada? Vamos tentar ser mais simples. Olha, vamos então fazer o seguinte, vamos abrir para as perguntas. Eu não sei se vai funcionar, mas eu vou pedir para pessoas fazerem aqui a pedido de entrada, eu chamo ela. A pessoa entrou, faz a pergunta e a gente responde e comenta. Vamos ver se funciona. Se não funcionar assim, a gente lê. Vamos lá. Tá bom. Vamos ver se alguém quer perguntar. Alguém se candidata aí que eu convido. Vamos ver aqui. Vou botar meu óculos para me ajudar.
Chega aqui. O problema do míope é que às vezes não tem a distância nem de perto nem de longe. Vamos lá, vamos lá. Pensar, refletir em demasia pode trazer adoecimento? É uma pergunta. O que você acha? Eu penso que todo excesso pode trazer um prejuízo. Mas aí esse limite do prejuízo, que pode acarretar talvez uma liberdade, eu penso que isso é muito particular e singular para cada pessoa. É ela que mede, é ela que dosa o prejuízo, não sou eu. Estou de acordo, estou de acordo. Deixa eu ver se tem... Olha, gostaria de saber sobre as pessoas que não estão podendo realizar análise por questões de acesso a telefone e internet. Olha, aí é difícil, porque os analistas não estão atendendo, até onde eu saiba, está proibido qualquer tipo de atendimento em consultório, tá? E não deve mesmo ninguém ficar num ambiente fechado. Isso é burlar a quarentena, é risco. Então, quem não tem acesso, bom, eu não sei, talvez tenha que tentar criar algum acesso, né? Mas na medida que me chegam os pedidos, eu tento responder a todo mundo dentro do possível. Como podemos controlar pensamentos e comportamentos de ansiedade nesse período de isolamento que sentimos tanto a falta do contato? Quer responder essa? Jogo para você. Olha, eu acho que a ansiedade tem muito a ver com o corpo. O corpo ele tem que ficar imantado, o corpo tem que ficar energizado, o corpo tem que ficar aquecido. A gente tem que saber sentir o nosso corpo. A ansiedade é uma espécie de afeto muito desorganizado. Tá? Experimenta estar ansioso e abraçar uma pessoa se você tiver a chance. Faz uma transfusão de coração com coração, cola coração com coração. Tenta ver se você bate no mesmo ritmo. Um coração bota o outro no lugar. Isso é uma forma. Se não tiver, você bota a mão no seu coração, respira 5, 10, 15, 20 minutos. Em algum momento você vai se hipnotizar e a tua ansiedade vai dar lugar para outra coisa. É claro que tem várias outras formas. Alguém diz assim, tem sido difícil não trocar um abraço, um beijo. Eu respondo e depois você responde, tá? De fato, quem está de quarentena isolado e levando a sério, vai ter que aproveitar para saber o que é abstinência na sua mais rigorosa provação. Lembrando que a abstinência sexual sempre foi um dos grandes métodos de evolução psíquica e de ascese espiritual para muitos, tá? Então tá aí um tipo de resposta. O que você acha, Carolina? Eu acho que a gente pode ir um pouco além disso, do abraço, né, do beijo. Existem demonstrações de afeto, de amor, de carinho, que ultrapassam também essa questão do toque, né? Eu posso me sentir cuidada, amada, não estou ali, né, com o toque do corpo, mas eu sinto, né, a questão do sentir. Eu sinto que aquela pessoa está ali. Eu me sinto abraçada, né? Porque se a gente pensar, tem pessoas, por exemplo, que moram aqui no Brasil e tem, sei lá, familiares tá fora do país e tal. Ficam, às vezes, 1 ano, 2 anos sem se ver, né? Eu, por exemplo, estou aqui em Sorocaba, São Paulo, né? Minha família está lá em Minas. Às vezes, vai fazer 2 anos que eu não os vejo, que eu não os toco, não abraço, né? Uhum. Mas é uma ausência que se torna presente para mim. Uhum. Mesmo eles estando ausentes fisicamente, longe de mim, eu sinto comigo, né? Uma palavra, um gesto que eu me sinto tocada, eu me sinto abraçada, eu me sinto amada, mesmo longe. Eu estou totalmente de acordo. Eu só acho que o que aquela pessoa quis falar foi mais no sentido sexual mesmo. Né? Ah, tá. Da transa. Como é que você fica sem transar? Como é que você fica na abstinência quando você está isolado? E eu tentei dizer isso. A abstinência sexual é tida em muitos campos como uma experiência de ascese, ou seja, é uma experiência de sublimação. A própria noção do Tantra, que é uma filosofia oriental, ela vai falar disso, né? Da capacidade de você
não se aliviar na dimensão orgástica compulsivamente, de você alongar essa experiência, isso vai te trazendo elementos. E, evidentemente, que o ser humano ele vai se adaptando e criando subterfúgios. Deixa eu ver se eu vejo mais uma pergunta aqui. Essa para você, olha, que pergunta dificílima. Como vai ser a vida pós-quarentena? Esta guerra viral, como lidar com essa ansiedade que me consome? Teria que saber melhor qual é a ansiedade que ela está falando, né? Sim. Mas e que como você que acha? vai ser pós-quarentena? Não sei. A gente não tem a menor ideia, né? O que dá para saber é que, por exemplo, em Wuhan, agora na Alemanha, na Itália, ontem na França, nesses países que já passaram pela primeira onda, a retomada, na Suíça, que também está retomando, a retomada é muito gradativa. Hoje eu vi a foto de um restaurante que reinaugurou com isolamento social. Vocês acham que é brincadeira? Não, eles abriram ao ar livre uma mesa. Lotação é uma mesa por noite. Gente, se tiver que ser assim por um tempo, vai ser, né? Vamos lá. Será que dá para aceitar pergunta de alguém que queira entrar? Eu não sei se pode. Vamos tentar aqui. Alguém, mais alguma pergunta? Tenho percebido como me relacionar melhor, apesar da distância física. Será por causa dela? O que você acha? Pode ser que sim, pode ser que não. Sabe o que eu acho? Eu acho que uma boa distância física, às vezes, faz muito bem. Porque o ser humano, às vezes, tem essa compulsão a ficar agregado, né? Gregário. E tem gente que historicamente não sabe ficar sozinho. Não. Né? Tem gente que historicamente não sabe nem dormir sozinho, como se fosse um bebê. E isso é um certo sinal de imaturidade, é um certo sinal de infantilidade, né? Então, assim, eu acho que saber ficar só pode ser um desafio para muita gente e pode melhorar até a relação de muita gente. Minha avó tinha um ditado que não era dela, mas que ela falava muito e que eu acho que é importantíssimo. Quem muito aparece, inconveniente se torna. Pensa Sim. nisso às vezes. Né? Sim. Vamos ver lá. Fala. Não, só completar isso da questão que às vezes é necessário um distanciamento, né? Me veio a imagem de como que será que dois porcos espinhos convivem um com o outro, né? Eles precisam de uma certa distância um com o outro para que um não se, né, alfineteie o outro, né? Eu não tenho a menor ideia se eles têm tesão em encostar os espinhos, se dá choque, se esse choque é excitante. Você pegou um exemplo que eu não conheço. Agora, que o ser humano, se ficar muito tempo confinado um com o outro, ele tem uma tendência a dar uma entojada? Tem. Então tem que tomar cuidado, né? Sim. Aqui alguém diz, sua live sobre solitude foi foda. Opa! Obrigado, Silvio Camelo. Aqui tem outra pergunta. Vou passar para a Carolina. Você acredita que as pessoas serão melhores depois da quarentena, menos egoístas? Porque essa necessidade de estar acompanhado. Você acha que as pessoas vão sair melhor? Menos egoístas? Eu acho que é uma questão de equilíbrio, né? Uma certa... O egoísmo é aquela questão, né? Egoísmo, egocentrismo, né? Tá falando aí, eu tô com um livro aqui de cabeceira, ó. E nesse livro, o Joel Birman fala exatamente isso do equilíbrio, né? Preciso de uma dose de egoísmo, mas não ao ponto dele ser excessivo para nos adoecer, mas ao mesmo ponto considerar o outro, amar o outro, mas não ao ponto de se relacionar de forma dependente com ele. Eu diria o seguinte, uma palavra muito simples e popular, amor próprio, gostar de si, se prezar. Se você não se cuida, não se preza, a chance que o outro tem de invadir, violentar, maltratar, assediar, derrubar, depreciar é enorme. E muitas vezes a gente perde o amor próprio porque
se entrega demais, entende? Se acha... às vezes a paixão é um grande devaneio, né? De encontrar a terra prometida, a cara metade, sei lá o quê. E essa situação, às vezes, deixa a pessoa... É um exemplo de alguém que perde o amor próprio. Então, o amor próprio não pode ser perdido porque o chefe ralhou com você, porque o chefe te assediou, porque aconteceu algum intempério. Não. Esse amor próprio, nesse sentido, ele tem que estar soberano. Essa postura diante da vida, que é aquela que o pai do Freud, no início aqui da nossa conversa, mostrou. Vamos seguir em frente, vamos pegar o chapéu, vamos botar e vamos continuar andando. Agora, o que eu queria dizer, respondendo também essa pergunta, é o seguinte: eu não tenho essa visão tão otimista de que as pessoas vão ser menos egoístas ou de que o mundo vai melhorar. Eu não tenho essa impressão. Eu acho que muita gente vai ser menos egoísta, acho que muita gente vai ter uma vida melhor, eu acho que muita gente vai ter essa oportunidade de repensar, como a gente está falando, mas, historicamente, o mundo nunca ficou melhor depois de catástrofe ou de grandes pandemias. Vou dar um pequeno exemplo. Sim. A pior pandemia dos últimos tempos, certamente pior do que essa de agora, foi a chamada gripe espanhola, influenza, que foi entre 1918 e 1919. Ela começou nos Estados Unidos e ela rodou o mundo inteiro. E ela pegou o final da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1918. Ela matou, ninguém sabe ao certo, porque naquela época as informações não eram precisas, mas ela matou entre 50 a 100 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, a gripe espanhola matou 650 mil pessoas, ao passo que na Índia morreram 20 milhões. Aqui no Brasil morreram alguns milhões. Poucos, mas morreram milhões. Logo depois que o planeta foi destroçado em grande parte, foi arrasado pela gripe espanhola, logo depois a gente viu surgir Hitler, Mussolini, Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra Fria, as guerras civis, quer dizer, uma pandemia que matou 100 milhões de pessoas, que foi muita gente para aquela época, que aquela época acho que era 1/3 da população, 2 bilhões naquela época, hoje nós somos, acho que nós somos quase 8 bi, né? Então, eu não tenho essa visão tão otimista. Eu gostaria de ter. Eu acho que a minha vida, por exemplo, poderá ser melhor, a sua, a de quem quiser trabalhar por isso. Agora, dizer que o planeta vai se conscientizar e dar as mãos, né? Como queria o John Lennon numa música importante, mas que parece ingênua hoje, né? Imagine que não há fronteiras, não há religião, e que todo mundo se quer e se ama. Isso, para quem lida com psicanálise, sabe o que é a pulsão de morte, sabe o que é a pulsão de agressividade, sabe o que é a dimensão de competitividade. Eu acho que isso é uma utopia. E se acreditar nisso demais é um atraso, né? As pessoas não serão melhores necessariamente. Muitos poderão ficar melhor, né? Mas Sim. Não necessariamente todos, né? Sim. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ser humano é egoísta e violento por natureza. A evolução prova isso. Uma utopia, mas precisamos dela. Olha, Medeiros, eu diria para você o seguinte: a gente precisa ter bons ideais, ter bons projetos, ter sustentabilidade para frente, e ter educação, e ter respeito. Eu não sei se a palavra é utopia, tá? A gente pode até dizer que sim, mas é porque utopia é algo muito platônico, é um lugar topos, né? Onde a gente não vai chegar, né? É um lugar ideal, tão ideal que a gente não vai chegar nele. Eu acho que talvez a gente possa pensar numa política de vida que leve em conta uma série de coisas que talvez a gente não estivesse levando. Que mais? Tá terminando a nossa live, porque o próprio Instagram vai acabar, ele vai cortar. Tá quase 1 hora de live, eu acho que tá em bom tempo. E vamos ver se tem mais alguma pergunta. Alguém mais? Uma última pergunta. Bom, então vamos se despedir, né? Acho que chegou a hora de acabar a nossa live e gostaria de pedir que você diga as suas últimas palavras e eu vou fechar. Muito obrigada por esse momento. Obrigada a todos que ficaram aí durante 1 hora nos assistindo, conversando, tentando participar da sua forma, ouvindo, escutando.
dedicaram aí uma hora do seu tempo, deram uma pausa para estar aqui nesse momento nos escutando, né? Muito obrigada, agradeço por esse momento, por estar aqui. Eu que agradeço e queria te perguntar, o teu Instagram, você tem 2 Instagrams, né? Você pode falar para o pessoal registrar? Tenho o meu, né, que é o Caroline Gouveia Psi, tem textos mais autorais, são publicações direcionadas minha, e tem um projeto que eu desenvolvo esse projeto desde 2011, que é o Psicanálise e Amor. Ele tem um site, psicanaliseamor.com.br, ele está no Instagram como Psicanálise e Amor, no Facebook, e é um site onde há vários psicanalistas, psicólogos que escrevem e, né, endereçam a mim para publicar conteúdos e saberes e transmissões embasados na psicanálise e também sobre o amor. Lá tem poesia, tem poema, e é um projeto que eu desenvolvo voluntariamente, eu que cuido, eu crio, eu que edito, mas o direcionamento é apenas voltado para conteúdos da psicanálise. Legal, e é bastante coisa, eu conheço, gostei bastante desse teu trabalho. Queria dizer o seguinte, além de agradecer você, muito bom estar com você, fluiu, foi agradabilíssimo. Vamos ver se a gente combina outras coisas mais para o futuro. E convidar todo mundo, agora, quarta-feira, dia 13 de maio, às 20 horas, o Psicanálise Descolada está decolando com um projeto que vai ser um curso de psicanálise que vai acontecer semanalmente a partir de junho. Mas a aula inaugural é agora, dia 13 de maio, às 20 horas. Como é que você faz para se inscrever? www.psicanalisedescolada.com. Entra lá, conhece o nosso site, tem blog com artigos meus, tem vídeos e tem a inscrição para o evento. E nós estamos preparados para pelo menos 500 pessoas nessa quarta-feira. Tem lugar para todo mundo no auditório, tá? E vocês vão ver que a equipe está caprichando e a gente está no maior entusiasmo para fazer isso. Fora isso, queria falar que toda quinta-feira tem a live minha, que acontece às 21 horas, e os temas são variados, tá? Essa semana, eu não sei qual é o tema ainda, mas vai sair publicado amanhã pela equipe. Gente, muito obrigado, um beijo para todos, que vocês tenham uma boa segunda-feira. Caroline, muito obrigado mais uma vez, um abraço e Obrigado, fim de live. Também. Um abraço. A live fica gravada aqui por 24 horas no Story, tá? E quem quiser é só acessar. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até. Até. Até.